Na bacia mediterrânica, a cultura da oliveira tem um papel fundamental, quer económico, quer social, e está perfeitamente adaptada às condições edafoclimáticas da região. Em Portugal, encontra-se distribuída por todo o país, com predominância no Alentejo, Trás-os-Montes, Beiras, Oeste e Ribatejo, e ocupa uma área de cerca de 350 mil hectares. Trás-os-Montes apresenta uma área de 65 mil hectares de olival, o que corresponde a 18% da área nacional dedicada à agricultura. A manutenção do solo é uma técnica cultural com elevado significado ecológico. Durante décadas, os agricultores dispunham apenas de uma forma de eliminar a competição entre as ervas infestantes e as oliveiras pela água e nutrientes, que consistia na mobilização do solo. No passado, a mobilização era feita com tração animal e, mais recentemente, com tração mecânica, usando escarificadores e outros equipamentos similares. A mobilização do solo, apesar de ter caído em desuso nas regiões agrícolas mais desenvolvidas, tem ainda elevada popularidade entre os agricultores transmontanos. Ao longo dos anos, foi-se verificando que as mobilizações favoreciam a perda de solo por erosão e contribuíam para a redução do teor em matéria orgânica nos solos, dois aspectos centrais da sua fertilidade. Os resultados mais visíveis são solos esqueléticos e com teores de matéria orgânica muito baixos. Por outro lado, as mobilizações realizadas na primavera destroem parte do sistema radicular das oliveiras numa fase importante do ciclo biológico, como é a floração e o vingamento dos frutos. Com o aumento do preço dos combustíveis, a mobilização dos solos veio também a revelar-se uma técnica cultural pouco económica. Com vista a ultrapassar este inconveniente, foi desenvolvida a tecnologia da aplicação de herbicidas, também ela pouco consensual, devido ao facto de, em determinadas condições, existir a possibilidade de não ser integralmente inócua do ponto de vista ambiental. Como via alternativa, começou a ensaiar-se a introdução de cobertos vegetais no olival, podendo estes ser compostos pela vegetação espontânea ou por plantas semeadas. Estes cobertos evitam a mobilização do solo e o uso de herbicidas, sendo geridos com equipamentos de corte da vegetação, designadamente destroçadores de correntes. Estes cobertos protegem o solo da erosão e melhoram os teores de matéria orgânica do solo. Exigem, contudo, uma gestão oportuna, não devendo ser permitida uma excessiva competição pela água e pelos nutrientes, para que a produção possa ser mantida em nível razoável. Então, o Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança tem vindo a ensaiar, tem vindo a estudar a introdução de leguminosas anuais de ciclo curto, frequentemente conhecidas como trevos, que têm uma particularidade de se desenvolver adequadamente nos nossos solos pobres, porque têm acesso a azoto a partir da atmosfera, que fixam no seu sistema radicular, numa parceria que têm com bactérias, designadamente conhecidas por risóvios, e que permitem, de facto, melhorar a fertilidade do solo e desenvolverem-se de forma mais favorável que as oliveiras que são conduzidas pelos métodos tradicionais, seja de mobilização, seja com herbicida. Estas leguminosas, em olival sequeiro, devem ter esta particularidade, portanto, devem ser de ciclo curto, isto é, a sua vegetação deve terminar muito cedo na primavera para reduzir a competição pela água, uma vez que a água é o principal fator limitante à produtividade dos nossos olivais de sequeiro. A gestão do solo com leguminosas anuais de ciclo curto afigura-se como a única estratégia de gestão do solo que permite viabilizar o modo de produção biológico sem que ocorram perdas de produção apreciáveis. Atendendo às condições marginais de cultivo de oliveira em Trás-os-Montes, o modo de produção biológico pode ser uma via interessante para valorizar a produção transmontana.
olival transmontano está localizado em solos que têm inúmeras limitações do ponto de vista da fertilidade do solo. Portanto, frequentemente os solos são muito ácidos, são pobres em matéria orgânica, têm teores muito baixos em nutrientes, pelo que a fertilização dos olivais deve merecer uma atenção especial, particular. Uma fertilização racional consiste em obter informação de dois tópicos fundamentais. Por um lado, uma informação relativa à disponibilidade natural dos nutrientes no solo, normalmente através das análises de solos, e por outro lado, através do conhecimento do estado nutritivo das plantas. São estes dois tópicos fundamentais para se proceder a uma elaboração de uma recomendação de fertilização que seja adequada. Normalmente os agricultores fazem adubações que, se não recorrerem a estes dois tópicos, são empíricas e nessas fertilizações empíricas podem estar a aplicar nutrientes que podem estar, por um lado, em excesso, por outro lado, podem ser deficitários por falta de informação correta e isso há de resultar, com certeza, em menores produções, por um lado, e portanto em menor rendimento, e por outro lado, se forem aplicados outros em excesso, podem causar danos ambientais. O recurso a técnicas de diagnóstico da fertilidade do solo e do estado nutritivo das árvores é fundamental para as tomadas de decisão sobre o tipo e quantidade de fertilizantes a aplicar. Os laboratórios dispõem de métodos que permitem conhecer o nível de fertilidade de um dado solo e o estado nutricional de uma árvore num dado momento. Quando os parasitas, os micro-organismos fitopatogénicos, se desenvolvem nas folhas, provocam uma intensa queda das mesmas. A doença conhecida por olho de pavão está associada com a desfoliação que ocorre no fim do verão e no outono. O fungo Mycocentrospora clasdosporioides provoca a doença conhecida por cercosporiose, associada com a forte desfoliação que ocorre na primavera. A desfoliação das árvores tem impacto negativo sobre a atividade fotossintética, que afeta todas as funções vitais da árvore. Reduz também a taxa de diferenciação dos gomos florais e, consequentemente, reduz a quantidade de azeitona e a produtividade do olival. A gafa provoca manchas que evoluem para podridões e que progressivamente vão aumentando e se propagam para outras azeitonas, mesmo em armazenamento. Na oliveira, a verticilose tem a capacidade de penetrar pelas raízes e causar murchidões que evoluem para necroses dos ramos ou mesmo de toda a árvore. A mosca da azeitona apresenta 2 a 4 gerações anuais, dependendo das condições climáticas, portanto, da região. Em geral, em Trás-os-Montes apresenta 2 gerações anuais. Em condições climáticas mais favoráveis ao inseto, pode apresentar uma 3ª ou 4ª geração e normalmente nesses anos apresenta prejuízos muito elevados para, portanto, os produtores. A traça da oliveira é um pequeno lepidóptero com 3 gerações anuais, muito menos dependente das condições climáticas, embora as mesmas influenciem igualmente o desenvolvimento do inseto e a maior ou menor importância do inseto. Este inseto, portanto, a traça da oliveira, é a praga mais importante na região de Trás-os-Montes. Não é a mais importante a nível mundial nem a nível nacional, aí mais importante que a traça é a mosca, mas em regiões de clima mais continental, como é o caso de Trás-os-Montes, a traça é a praga mais importante, com prejuízos significativos, sobretudo na geração que ataca os frutos, mas também na geração que ataca as flores.
A cochonilha negra é um pouco uma praga um pouco mais localizada, embora com importância também elevada, apresentando em geral uma geração a uma geração e meia. Além destas 3 pragas principais, temos outros insetos com presença mais esporádica, mas também com alguma importância, por vezes localizada, mas com alguma importância, como seja a eusófora, portanto o caruncho da oliveira, a eusófora ou o algodão da oliveira. A fauna auxiliar indígena associada aos inimigos da oliveira é particularmente rica e diversificada, dela fazendo parte quer parasitoides, quer predadores. A ação dos predadores, mais difícil de quantificar, é supostamente ainda mais importante do que a dos parasitoides, que podem, em algumas regiões, destruir 80% a 90% das posturas da traça da oliveira. As populações de mosca da azeitona estão sujeitas a fatores de mortalidade natural de importância variável consoante a época do ano e as condições do meio. Entre estes referem-se em particular as condições climáticas, as relações com a planta hospedeira e, com menor importância, a ação de parasitoides e predadores. No caso da cochonilha negra, são conhecidas mais de 90 espécies de parasitoides, com especial relevância para espécies de encirtídeos, aflinídeos e pteromalídeos. Para estimar o risco resultante das principais pragas da oliveira, têm sido desenvolvidas a nível internacional diversas metodologias. A identificação dos períodos de risco das pragas deverá ser feita através da captura de adultos em armadilhas com feromonas sexuais, traça da oliveira e mosca da azeitona, e da observação visual do ataque em amostras de ramos, cachos florais e frutos, a traça da oliveira, a mosca da azeitona e cochonilha negra. A instalação das armadilhas no olival deverá ser efetuada antes da existência dos primeiros adultos. As tomadas de decisão relativamente ao combate das principais pragas da oliveira devem basear-se em recomendações fundamentadas e ter em conta o nível económico de ataque recomendado oficialmente no país. Na proteção da oliveira contra os seus inimigos devem privilegiar-se as medidas indiretas de proteção, como sejam a escolha de cultivares, o fomento e proteção da fauna auxiliar, a antecipação da colheita e a destruição dos frutos atacados. Entre os meios diretos de proteção contra os inimigos da oliveira, que têm sido utilizados na prática ou a nível experimental, destacam-se a luta biológica, por meio de artrópodes e de entomopatogénicos, a luta biotécnica com recurso a vários tipos de dispositivos, no caso da mosca da azeitona, e a luta química. Em Trás-os-Montes, a cultura da azeitona e a produção do azeite têm um papel fundamental no desenvolvimento económico da região e no volume de trabalho que envolve ao longo do ano. A colheita manual necessita de uma quantidade apreciável de mão de obra, cada vez mais escassa e por isso cara, para executar esta tarefa dura, difícil e incómoda. Há várias soluções mecanizadas para a colheita. Para diferentes tipos de olival, é possível optar por diferentes sistemas de colheita. Para olivais tradicionais, com cerca de 100 a 150 árvores por hectare, isto é, um espaçamento de 10 por 10 metros a 8 por 8 metros, o destaque da azeitona com vibrador de tronco e a recolha com lonas manualmente movimentadas ou a para-frutos são as soluções mais adequadas. Em olivais intensivos, com cerca de 400 árvores por hectare, isto é, com um espaçamento de 7 por 3,5 metros, a solução mais adequada é o uso de um vibrador de tronco para o destaque e lonas mecânicas ou manualmente movimentadas para a recolha.
Em olivais em sebe, com 1000 a 2000 plantas por hectare, o uso de colhedores que cavalgam a sebe é a solução atualmente mais adequada. Em qualquer dos sistemas, o enrelvamento do solo é necessário para facilitar o deslocamento das máquinas. Há toda a vantagem em reduzir, ao longo do ano, as mobilizações mecânicas do solo dos olivais. A oliveira é uma cultura milenar. Atualmente, mais de 95% das oliveiras estão cultivadas na bacia do Mediterrâneo, no qual Portugal, ao nível da União Europeia, é o quarto maior produtor. A oliveira tem vindo, tanto os seus produtos como o seu cultivo, nomeadamente o azeite, a azeitona de mesa, e o seu cultivo tem vindo a aumentar década após década. Nos últimos 20 anos, mais de 50% foi o aumento da sua produção e do seu cultivo. A nível internacional, nos mercados internacionais, os produtos do olival, o azeite e a azeitona de mesa são produtos de elevada excelência que têm vindo a aumentar o seu consumo continuamente, ano após ano. Nos mercados internacionais, há 3 tipos essenciais e maioritários de azeitona de mesa. Comecemos pela azeitona preta oxidada, que é também chamado o estilo californiano. Neste caso, a azeitona sofre processos de oxidação contínua, o que lhe dá este aspecto negro. Continuamente temos as azeitonas de fermentação natural, que são as azeitonas de maior produção na região de Trás-os-Montes, maioritariamente a grande maioria é feita por fermentação natural, à qual não se adiciona qualquer tipo de fermento. Passando, temos as azeitonas verdes, estilo sevilhano, que são também normalmente feitas a partir de azeitona verde. E depois há outras categorias de azeitona de mesa que são minoritárias. Aqui em Trás-os-Montes, nomeadamente, temos o exemplo das alcaparras. As alcaparras são azeitonas verdes descaroçadas que inicialmente foram aproveitadas como uma forma de recolher os frutos que caíam naturalmente devido ao ataque da traça da oliveira. Os agricultores colhiam estes frutos e simplesmente uma semana em imersões aquosas continuamente, com lavagens sucessivas diárias, e tem-se as alcaparras. Do processo de extração das azeitonas, obtêm-se os azeites virgens, que resultam apenas através de processos mecânicos, como sejam a moenda, a termobatedura e a separação do azeite dos restantes componentes da azeitona. Estes azeites são chamados de azeites virgens no que se refere ao processo de extração, sendo posteriormente analisados e classificados de acordo com a sua categoria comercial. Quanto à classificação de azeites, a análise sensorial, a componente sensorial, caracterizar sensorialmente um azeite, é o primeiro passo que se tem que dar. Após a análise sensorial, há uma série de parâmetros de avaliação química, parâmetros de qualidade química, como seja a acidez, o índice de peróxido e observâncias no ultravioleta. Nomeadamente, ao contrário do que a maioria das pessoas julgam, a análise sensorial é o primeiro passo a ser dado para a classificação de um azeite e só posteriormente poderá passar para a componente química, nos parâmetros que referi. Quanto à análise sensorial, procura-se classificar os azeites de acordo com, verificando os defeitos e os atributos inerentes à parte sensorial desses azeites, nomeadamente um azeite virgem extra, por definição, é um azeite que sensorialmente não tem qualquer tipo de defeito, não se nota nenhum defeito, enquanto que se esse defeito é ligeiro, poderá ser classificado como um azeite virgem extra. No entanto, se esse defeito é um defeito grave, isto que é muito notado, esse azeite já não poderá ser classificado nem virgem nem virgem extra, sendo classificado como um azeite lampante que não pode ser comercializado para o público. Esse azeite terá que ser refinado e depois de refinado é adicionado alguma porção de azeite virgem e aí temos a classificação de azeite.
No que respeita ao azeite de Trás-os-Montes, na sua componente sensorial, o azeite de Trás-os-Montes é caracterizado como um azeite amargo e picante, com um sabor a erva, um aroma a erva fresco e também com frutos secos, nomeadamente o amendoado. É um azeite com um corpo forte e é produzido essencialmente a partir de 3 cultivares da região, a cultivar Cobrançosa, a Madural e a Verdeal Transmontana. Entre os azeites existem diferentes categorias que classificam o azeite. Desde logo, o azeite de maior qualidade é o azeite virgem extra, neste caso, que por definição é um azeite com um sabor e aroma perfeitamente repreensíveis. Ou seja, um azeite para ser classificado como virgem extra não pode ter qualquer defeito a nível sensorial e a acidez livre não pode ser superior a 0,8 graus. Dentro dos azeites virgem extra temos diferentes classificações. Neste caso temos azeites de denominação de origem protegida, ou seja, são azeites que são produzidos a partir de variedades específicas. No caso de Trás-os-Montes, maioritariamente a Madural, a Cobrançosa e a Verdeal Transmontana, podendo incluir uma quantidade minoritária de outras cultivares que sejam cultivadas na região de Trás-os-Montes. Depois há o azeite virgem extra biológico, no qual a inclusão de fitoquímicos é muito restrita e muito limitada, sendo a aplicação desses fitoquímicos extremamente restrita. Depois temos azeites virgem extra de extração a frio, no qual o processo de extração na obtenção do azeite não há temperaturas elevadas para a sua extração. Além dos azeites virgem extra, existem também monovarietais, azeites virgem extra monovarietais, ou seja, de uma apenas variedade ou cultivar, em que todo o azeite é simplesmente extraído a partir de uma variedade. Além destes azeites, abaixo do azeite virgem extra temos uma categoria que é o azeite virgem. Neste caso, o azeite virgem poderá ter um ligeiro defeito a nível sensorial, que não seja muito perceptível, e a sua acidez não pode ser superior a 2%. Depois do azeite virgem, abaixo do azeite virgem temos azeite. A definição de azeite é uma mistura de azeite refinado com azeite virgem. E esse azeite refinado surge a partir do azeite lampante. O azeite lampante é um azeite que não se inclui nas categorias de azeite virgem extra, nem na categoria de azeite virgem, e tem que ser refinado. Esse azeite refinado é adicionado uma ligeira porção de azeite virgem para lhe dar gosto e aroma. Além destes azeites, também há outros tipos de azeites, como é o azeite de quinta. O azeite de quinta simplesmente é um proprietário que tem uma quinta, tem as suas cultivares e as suas oliveiras plantadas dentro de uma área limitada da quinta, tem lagar próprio e é todo o processo, desde o cultivo, a colheita, a extração, o armazenamento, o engarrafamento, é todo feito na área delimitada da quinta, tendo assim um azeite de quinta. O azeite, ao contrário do vinho, deve ser consumido novo, não devendo o seu período de consumo ser superior a 18 meses. Deve ser conservado num local fresco e seco, protegido do ar e da luz, para manter durante mais tempo as qualidades do azeite.